Essa foi uma ótima semana para quem investe em metais preciosos. A gente consegue ver aqui no preço da prata, nesse gráfico, que a gente está tendo o maior valor desde 2012. A gente pode voltar aqui num gráfico de mais longo prazo. E a última vez em que a prata teve em 36 dólares foi exatamente em fevereiro de 2012. E o fato dela ter ficado muito pouco tempo entre 35 e 50 dólares aqui em 2011 significa que esse espaço aqui no meio é de muito pouca resistência. Que a gente não tem como aqui antes tinha os 30 dólares, a gente sabe, não, 30 dólares é uma resistência, 35 dólares é uma resistência. Assim como os 50 dólares vai ser uma resistência. Mas até lá, dos 36 até os 50, a resistência não é muito relevante. Só que uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que o mês de junho não costuma ser um mês bom para prata. Para o ouro até não é tão ruim, mas para a prata normalmente é um mês ruim. Como a gente pode ver, aqui em 2024 foi um dos piores meses, foi em junho. Aqui atrás, em 2023, o mês de junho também foi um mês de queda. Aqui atrás, em 2022, também foi um mês de queda. Aqui em 2021 foi um mês de queda. E em 2020 foi um dos poucos meses que subiu bem pouquinho. Ele teve esse bem pequenininho aqui, que a gente vê que deu uma subida, subiu 1,77%, mas não foi tão importante. Então, esse mês de junho está totalmente fora do que vinha sendo o normal desse mercado. Então, a gente não pode ficar muito empolgado que o negócio vai ir para 50 dólares agora correndo, mas ele pode simplesmente ficar aqui entre 33, 34 até uns 40 dólares, ficar meio preso nessa região, seja por mais 1 ou 2 meses, para depois lá para o final de julho e agosto talvez conseguir dar uma porrada mais para cima. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que o valor do dólar em relação ao real está caindo bastante. A gente viu ele batendo ali 6,30 em dezembro e ele já está em 5,55. Então essa queda aqui é de 12%. Então, mesmo com o preço da prata subindo dessa forma em dólares, em reais ele não está tão absurdo. A gente está vendo que está um pouco acima do que teve ali em março, mas muito pouco, porque exatamente o dólar caiu enquanto a prata subiu. Então, em reais, ela não subiu tanto quanto subiu em dólares. Mas mesmo assim, a gente está vendo aqui o maior valor da história da prata em reais. Mesmo se a gente voltar lá para trás, como o real não tinha ainda desvalorizado tanto, lá em 2011, quando a prata bateu 50 dólares, em reais, ela estava só 2,50 o grama, enquanto agora está 6,42. Então, quem comprou no topo de 2011, em reais, está com praticamente 3 vezes o valor, tá com mais do que o dobro, mesmo em dólares, a gente vendo que ainda falta bastante para a gente conseguir atingir os 50 dólares. Tem que subir aqui mais 40% só para voltar para o topo de 50 dólares que bateu em 2011 e em 1980. Então a gente está vendo que a última resistência que a gente ainda tem, que é muito relevante, é exatamente esse valor dos 50 dólares. Quando a gente tiver a prata acima de 50 dólares, a gente vai saber, porque ela não vai estar a 55, 56, ela vai disparar, porque depois disso não tem mais resistência. É a mesma coisa que aconteceu com ouro. Quando ele passou aqui essa faixa dos 2.000 dólares, ele simplesmente disparou. Ele subiu aqui 76% em um pouquinho mais de um ano, 425 dias. E é simplesmente só sobe, 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 sobe. A prata provavelmente vai fazer exatamente a mesma coisa quando ela romper os 50 dólares. Mas nesse vídeo eu queria falar sobre um outro metal que praticamente ninguém comenta, que é a platina. E eu acredito que esteja acontecendo um short squeeze na platina de longuíssimo prazo. A gente tem aqui nesse gráfico desde 2005, janeiro de 2005. A gente consegue ver que ela deu uma subida muito forte ali em 2008. Ela chegou a bater 2.300 dólares a onça e hoje ela está em 1.165. Então, só para ela voltar para o topo histórico, precisaria subir 100%. A platina precisa dobrar para voltar para o mesmo valor que ela estava em 2008. Isso sem corrigir pela inflação, o que faz dela comparativamente o metal mais barato historicamente. Se a gente abrir esse gráfico aqui, em que o ouro está em amarelo, a prata está em cinza e a platina está em verde, aqui a gente está vendo desde o início do ano, ali janeiro, né, de 2025, e a gente consegue ver que a platina agora passou o ouro. Ela subiu tanto nessa última pernada de alta, com o ouro dando uma recuada de leve, que ela está com 28% no ano contra 24,5% do ouro e quase 22% aqui da prata. A gente consegue ver que eles estavam andando bem juntos aqui em janeiro, eles estavam andando juntos em fevereiro.
Até aqui em março eles ainda estavam relativamente juntos, principalmente o ouro e a prata, até o dia do tarifaço. O ouro e a prata eles estavam praticamente iguais, aqui a gente consegue ver em cinza e amarelo até o dia do tarifaço, aqui no início de abril, mas a platina ela vinha um pouquinho mais fraca, mas também acompanhando. Depois que a gente viu o tarifaço, a gente teve essa queda absurda de todos os metais. A platina chegou a ficar negativa aqui por alguns dias no ano, mesmo ela tendo subido aqui mais de 12, 13%, ela ficou negativa por alguns dias, mas depois, quando a prata começou a recuperar, o ouro recuperou e fez um novo topo histórico aqui em $3.500, a prata conseguiu recuperar bem forte, até ela voltou praticamente para o tarifaço, enquanto a platina estava bem fraca, o que era um sinal bem ruim para os metais, porque normalmente a platina ela acaba andando muito mais depois, exatamente por ser um mercado muito pequeno. Quando um pouco de dinheirinho entra ali na platina, ela pode sair disparando. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, nessas últimas duas pernadas de alta, na metade para o final de maio e depois agora no início de junho, a gente viu que a platina conseguiu recuperar tudo que ela tinha ficado para trás do ouro. E agora, desses três metais preciosos, é a que está melhor no ano, com 28%, ganhando aí do ouro. E a prata está tentando buscar o ouro. Se a gente tiver mais um dia, como teve nessa semana, na segunda-feira ou na quinta-feira, a prata subindo e o ouro caindo, a prata pode já ter uma performance melhor do que o ouro nesse ano. Mesmo o ouro tendo quase 25%, que é um dos melhores ativos esse ano, a platina já conseguiu recuperar e ainda assim falta subir 100% para voltar para onde ela estava em 2008. E aí a gente tem que entrar em uma outra correlação que eu já falei em alguns outros vídeos, mas eu acho importante ressaltar aqui porque sempre que a gente fala de platina, precisa falar junto de platina e paládio, porque eles são metais muito parecidos e o maior uso dos dois metais é em catalisadores para carros a combustão, e muita gente acreditava, não, agora a combustão vai acabar, a gente vai ter tudo carro elétrico, então não vai precisar de platina, não vai precisar de paládio, mas não é bem assim. E aconteceu algo ali em 2015, 2016, que aqui nesse gráfico a gente consegue ver. Esse que está subindo um monte aqui, está bem volátil e gigante, é o paládio. Aqui embaixo a gente está vendo a platina. E eles andavam juntos, ó, eles estavam praticamente juntos até a crise de 2008. Quando teve a crise de 2008, o paládio teve um probleminha lá na Comex. Eles tinham muitos contratos futuros vendidos, não tinham tanto paládio, e as fábricas de automóvel, como Volkswagen, Toyota, eles tiveram que comprar muito paládio, porque eles usavam principalmente paládio para fazer os catalisadores de carro, enquanto a platina não era tão comum, exatamente porque ela era usada em joias, é um pouco mais difícil de conseguir, eles usavam mais o paládio. Só que exatamente por eles usarem o paládio, começou a ter problema para eles conseguirem esse paládio, porque todos estavam usando o mesmo metal. E ali em 2016 foi quando todos esses contratos futuros eles foram encerrados, eles foram revertidos, né? Quem tinha vendido esse paládio que não existia teve que comprar e o preço disparou. Ele teve uma alta que a gente consegue ver que é um absurdo. Todo o movimento da platina parece que nem sai do lugar, ele está sempre no mesmo lugar, porque o paládio subiu tanto, foi tão absurdo que parece que a platina nem se mexe aqui embaixo. E por que é interessante olhar isso aqui? Porque a platina pode estar passando pela mesma coisa que aconteceu com o paládio ali a partir de 2015, 16 e 17. E por que eu falo sobre isso? Muitas vezes eu olho, esse aqui é a página oficial do CME Group, né, que é a dona da Comex, e a gente consegue ver aqui todos os movimentos de contratos ao longo de cada um dos dias. Então, se a gente olhar essa semana, dá para ver aqui principalmente o que eu olho, tá? EFP, que é Exchange for Physical, que é os contratos da Comex indo para Londres. Então, dos Estados Unidos, eles transferem o contrato para Londres para, teoricamente, poder tirar metal de Londres, ao invés de tirar metal dos Estados Unidos. Então, eles fazem o EFP, esse aqui é o contrato de ouro, e também aqui são as entregas físicas diretamente da Comex. Então a gente vê aqui o total de entregas físicas e aqui o total de EFP. E a gente consegue ver, esse aqui é a mudança. Então aqui menos 1.176, mas o total de entregas foi 1.704. Então, como a gente pode ver, caíram 500 contratos a menos do que foram entregues. Então, significa que teve 500 contratos que foram comprados exatamente na segunda-feira no ouro. Se a gente olhar na prata, aqui foi bem forte, em que teve 356 entregas, mas só 200 contratos sumiram, que é uma diferença bem relevante. A gente vê a metade praticamente das entregas só caindo. Então tem muita gente comprando esse contrato para entrega imediata. E a gente pode imaginar que vai ver a mesma coisa na platina, no paládio, certo? Não. Platina e paládio costumam ser contratos muito parados.
não tem muita entrega. IFP até tem um pouco para receber lá em Londres, mas as entregas mesmo da COMEX, elas são muito raras. Esse contrato não tem entrega física comumente na platina e no paládio. Então, se a gente for olhar aqui no paládio, tem, olha só, 13 entregas e caiu 13. Então, caiu mais do que foi entregue. É o contrário do que a gente viu ali na prata e no ouro. Se a gente for olhar outros dias do paládio, a mesma coisa. Não muda nada, não acontece nada. Porque esse contrato do paládio, depois do que aconteceu em 2016, ele não é utilizado para especulação, ele não é utilizado para entrega, ele não é utilizado para praticamente nada. É só para proteger. Ah, eu comprei paládio, não sei onde, eu vou vender aqui. E eles só usam para fazer hedge. Então, olhando aqui outros dias, mesma coisa, caíram os contratos e nem teve entrega. No dia 5, teve aqui um pouco de entrega, mas caiu também. Então, o paládio, a gente vê que praticamente não acontece nada. Na prata e no ouro, eu mostrei aqui, se a gente for olhar os outros dias, aqui até foi um pouco mais de boa. Aqui, ó, 147 que subiu o número de contratos, então alguém comprou esses contratos exatamente nesse dia. Na quinta-feira, aqui, mesma coisa, foram 120 entregas, caíram 100, então alguém comprou um pouco também. E no ouro, a gente vê a mesma coisa praticamente todos os dias, ó, 1.200 entregas e mesmo assim subiu 700 o total de contratos. Alguém comprou 1.900 contratos na terça, no ouro. Na quarta-feira não aconteceu muita coisa e na quinta-feira também não aconteceu muito no contrato de ouro. Aí vamos para a platina, que normalmente não tem praticamente nada aqui. A gente vê terça-feira, 52 contratos, pô, bastante, né? A gente tinha só 11 contratos no total e aí na terça-feira subiu para 63. Aí eu fiquei olhando, pô, interessante, é bastante contrato, isso aqui não é tão comum na platina. Aí vamos olhar aqui na quarta-feira, mais 67 contratos, mesmo com as entregas. Então aumentou mais ainda que alguém comprou 140 contratos. Aí eu olhei, quinta-feira, 331 contratos, com 119 entregas. Então alguém comprou 450 contratos só no dia 5 de junho, quinta-feira. Só que qual que é o problema? Se a gente pegar 450 contratos de platina, multiplicar por 50 onças de platina por contrato, a gente tem 22.500 onças. E qual que é o problema? Que só existe 220 mil onças na Comex. Então, só na quinta-feira, alguém comprou 10% da platina da Comex. Isso aqui, se a gente for olhar em dólares, não é muita coisa, tá? São 26 milhões de dólares. Então, com 260 milhões de dólares, alguém conseguiria tirar toda a platina da Comex. Aí, para terminar, eu abri aqui essa tabelinha que eu pedi para o Grok fazer para mim, da produção mundial anual de cada um dos metais, em onças Troy, aqui, né? Milhões de onças Troy. Então, a gente tem aqui no ouro, 77 para 600, 6 e 6. Então, a gente consegue ver que é praticamente platina e paládio são 10 vezes menos do que o ouro, isso aqui para 2008, e a prata era mais ou menos 10 vezes mais do que o ouro. Só que agora, aqui em 2024, né, que é o último ano que a gente tem completo, tem 100 milhões de onças de ouro, 840 de prata. Então a gente vê que a proporção aqui caiu bastante. Agora é 8 vezes mais a prata em relação ao ouro. E a produção de platina e paládio só caiu. O paládio está praticamente igual, né? Não mudou quase nada. E a platina ela vem caindo. Então é uma loucura a gente ver que é um metal tão mais raro do que o ouro. Ele é minerado praticamente 20 vezes menos do que o ouro. E historicamente ela sempre teve valendo mais do que o ouro. Se a gente colocar aqui um gráfico histórico da platina e do ouro, a gente consegue ver que o ouro aqui é o rosa, né? A platina é o branco. Ela ficava acima do ouro aqui quando a gente ainda estava no padrão ouro. Ela valia bem mais do que o ouro, 230 dólares ao invés de 44 dólares do ouro. E aí só aqui em 74 que o ouro conseguiu pela primeira vez valer mais do que a platina. E depois, quando teve a alta de 1980, a platina fez um topo mais alto do que o ouro e ela continua acima do ouro. Se a gente vê aqui, 88, 90, ela estava acima, aqui cruzou abaixo bem pouquinho em 91, mas ela continuou acima do ouro, bem acima, e a gente pode ver que mesmo na crise de 2008, ela ainda estava acima do ouro, mesmo com essa queda absurda. Imagina, ela tinha batido 2.156 dólares a onça em 2008. Preço aí que o ouro demorou até 2024 para conseguir romper esses 2.100 dólares, enquanto a platina já tinha atingido isso em 2008. Então a gente pode ver que só para ela conseguir recuperar para onde está o ouro, ela precisaria subir praticamente 3 vezes, né? 184%. Então aqui, esse vídeo eu quis mostrar que muita gente está olhando para ouro, não está olhando para prata e não está olhando para platina.
Depois dessa alta absurda do ouro, é a coisa mais óbvia que a gente pode imaginar, que a platina e a prata consigam recuperar essa alta do ouro e até passar ela, assim como aconteceu várias outras vezes na história. Se a gente olhar aqui um gráfico de mais longo prazo, a gente consegue ver que é sempre muito parecido, né? Quando tem esses movimentos de alta, eles sobem junto e aí a gente vê quem que termina de subir primeiro, quem que sobe mais, quem que sobe menos. E a gente consegue ver esses movimentos ao longo do tempo, que cada vez um dos metais vai ganhar. E dessa vez, ao longo de 2024 e início de 2025, o ouro vem melhor. Mas não necessariamente ele vai continuar melhor. Então, se vocês quiserem comprar prata, comprar platina, ouro, moedas, barras, aqui na descrição tem os links com o melhor preço do Brasil. Chamem lá no WhatsApp se precisarem de platina, precisarem de ouro. Chamem no WhatsApp da Morgantes ou da Real Capital. Vocês não vão se arrepender. E obrigado.